noite a todos, a todas, Marina, Kate, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um Mais Ainda. Estou esperando o nosso convidado entrar aqui para eu já adicioná-lo na live. Enquanto isso, quero agradecer a parceria da Patrícia, né, nesse projeto, que esse ano eu faço junto com ela a curadoria. O projeto Mais Ainda acontece desde 2014. Então, todas as nossas lives, os nossos encontros, eles ficam depois aqui disponíveis no Instagram e no Facebook e no nosso canal no YouTube. Mais ainda, psicanálise, literatura e política. Fica também disponível no site dos nossos parceiros, né, da Livraria da Tarde, e no canal do YouTube da Livraria da Tarde, e no site da Rádio Cultura de Curitiba, em webséries. Nosso convidado já está aqui. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, tudo bom, Michele? Tudo bem. Bom, já queria te agradecer aí por aceitar o nosso convite. Para mim é uma honra te receber aqui, né? Você acompanha meu trabalho aí desde a graduação, né? De tanto tempo, então uma honra mesmo. Também já quero te parabenizar pelo livro. A nossa live hoje tem como tema, né? Autoridade e autoritarismo na psicanálise, que tem a ver com o livro, né, o último livro que o Marcelo lançou, no meio da pandemia, né, Origens Psíquicas da Autoridade e do Autoritarismo, da editora Dialética. A gente sempre faz uma abertura, né, que tem a ver com a live, e eu fiquei pensando sobre o que escrever, e acho que, e aí decidimos ler um pedaço do prefácio que a Miriam Debier Rosa escreveu, que eu acho que diz assim, de uma forma muito bonita do seu livro. Ela intitulou O que pode a psicanálise em tempos de autoritarismo e servidão voluntária. O livro Origens Psíquicas da Autoridade e do Autoritarismo, publicado em plena pandemia do coronavírus, Covid-19, e escalada de governos despóticos no mundo e no Brasil, não poderia ser mais atual e urgente. A sua relevância intensifica-se diante da necessidade de compreender os fenômenos atuais de autoritarismo, que comparecem ladeados às cenas de servidão voluntária. No momento, destaco especialmente aquelas cenas que defendem o enfrentamento da emergência de saúde pública a partir unicamente da opinião do atual presidente brasileiro, em confronto com a ciência e quase totalidade dos líderes mundiais. Certamente tal cegueira esteve presente em toda a história da humanidade, e por isso mesmo, Laboutier, em 1548, se pergunta e mesmo se envergonha no clássico Discurso da Servidão Voluntária: como é possível que tantos aceitem suportar tudo de um tirano, mesmo quando não obrigados pela força, e como, fascinados, enfeitiçados, resignam-se à obediência quando não a defendem? Marcelo vai tecendo de modo original a trama conceitual que permite realçar o enlace sociedade, política e sujeito, tanto para reproduzir a tirania como para resistir a ela. Entende que para avançar nas possibilidades e limites da psicanálise, faz-se imprescindível retomar a sua articulação com a política. Examina e questiona a posição dos psicanalistas frente à política, historicamente considerada externa ao exercício de sua prática. Será o modo como a psicanálise é exercida e sua teoria é utilizada que dirá se os princípios de poder terão efeitos de hipnose, de persuasão, de submissão, de normalização ou de escuta e subversão. Por isso mesmo, sua teoria e técnica precisam ser atualizadas e debatidas, assim como os sentidos que produzem no atual contexto social. Achei incrível. Marcelo, boa noite, a palavra é sua. Queria que você contasse um pouquinho aí para a gente. Obrigado, Michele, boa noite.
E primeiro também agradeço, né, o convite e toda essa parceria mesmo, né, que a gente tem já de vários anos aí de trabalho. E bacana esse espaço aí que você e a Patrícia montaram, né, para a gente colocar em discussão aí várias ideias, coisas que eu venho trabalhando também. E, enfim, é uma questão que eu venho trabalhando nos últimos anos, que você vem acompanhando também, né, a partir de outros textos. Foi um trabalho que eu fiz junto com a Miriam Debier, com o laboratório de psicanálise e sociedade política, que ela coordena junto com o Ivan. Foi bem importante para mim essa experiência lá, que deu para trocar também muitas ideias, não só com as pessoas do laboratório, mas também a gente montou uma disciplina que contou com a participação de várias pessoas e as questões que foram sendo colocadas, os comentários, também foram ajudando bastante a ir construindo esse texto. Que toca, então, nessa questão principal, né? Que eu venho trabalhando há mais tempo, que é sobre essa tendência do ser humano a estabelecer relações de domínio e servidão. Então, até durante um tempo eu tomava isso como algo meio inexorável, como inevitável, mas ainda muito inquieto, né, com essa ideia. E aí eu fui entrando em contato com outras pesquisas, outros autores. A descoberta do Otto Gross teve acho, um papel fundamental nesse percurso que eu comecei a traçar depois da descoberta dele, porque é um psicanalista aí que, desde os primórdios da psicanálise, defendia uma luta contra essa tendência, uma luta contra essa organização social patriarcal que incita esse tipo de relação. Então, foi uma descoberta aí meio ao caso que me ajudou bastante, mas também a antropologia teve um lugar aí fundamental, especialmente a antropologia do Pierre Clastres, mas também um livro que eu entrei em contato um pouco depois, de um antropólogo francês, junto com um líder Yanomami, o Davi Kopenawa, que é o livro A Queda do Céu. Também é fantástico, eu recomendo muito a leitura. Enfim, são exemplos antropológicos ali de que é possível haver uma espécie de organização que se não rompe com essa tendência, no mínimo criou contradispositivos para evitar o estabelecimento dessas relações de domínio e servidão. A partir dessa constatação antropológica, eu procuro, então, levantar uma questão mais específica, que seria mais ou menos assim. Então, para além dos fatores sociais, políticos, que são determinantes, né, dessa tendência, o que haveria de mecanismo psíquico em jogo? Também na construção, na consolidação, fortalecimento dessa tendência. E aí que eu resolvo então fazer esse percurso específico. Se vou contar super rapidinho, né, para não delongar demais. Se eu me empolgar aqui, vou falando até altas horas. Mas assim, eu parto do ponto de que, então, de onde os seres humanos extraem basicamente todos os seus poderes, né? Tanto tamanho poder de construção, de domínio sobre a natureza, mas também tamanho poder de destruição da própria natureza, tamanho poder de domínio sobre outros homens, sobre outros seres humanos. Bom, se é da linguagem, estaria na linguagem, então, o fundamento desses mecanismos psíquicos que estão em jogo.
E é interessante porque, fazendo uma leitura muito rápida, a gente pode achar que sim. Porque, bom, o ser humano é um ser de linguagem, e para se tornar um ser de linguagem, ele precisaria se submeter, então, às próprias leis da linguagem. Tá aí estaria uma submissão fundamental. Bom, mas se a gente estuda mais profundamente quais são as leis da linguagem, quais são as propriedades da linguagem, a gente vê que o caráter arbitrário da linguagem ele é muito inicial e muito relativo. O caráter arbitrário estaria na construção do signo, né, na relação do significante com o significado. Mas se a gente pegar o conceito de língua do Saussure, né, que a língua é um sistema de signos, não exatamente um conjunto de signos, a gente vê que esse caráter arbitrário ele é rompido já por essa propriedade. Um signo está sempre em relação com outros signos. E o Saussure mesmo vai enfatizar como a significação ela não se dá só pela relação entre significante e significado. Ela se dá pela relação entre outros signos. E com isso a gente pode romper com algumas regras, com algumas leis da linguagem, a gente pode romper com esse caráter arbitrário entre significante e significado. A metáfora é um exemplo do rompimento dessa arbitrariedade. Bom, teria outras propriedades aí para destacar, mas é a partir daí que eu primeiro vou estabelecer uma espécie de conceito, então apoiado em Lacan e Saussure, que é o conceito de desejo de poder. Mas enfatizando que o poder aí em jogo não é nesse sentido de um domínio sobre o outro ou sobre a natureza. O poder aí tem um sentido mais simples, que é o de ser capaz de, ser apto a. E eu procuro demonstrar que o desejo de ter mais possibilidades, e possibilidades de subjetivação, de expressão subjetiva, esse desejo sim seria inerente à própria entrada na linguagem. Mas enfatizando, então, essa diferença que não se trata de um desejo de dominação. E aí eu passo para a pergunta, enfim, se não é na linguagem, onde se institui o desejo de dominação? Aí que entra em jogo outro conceito que eu peguei do Otto Gross, que por sua vez se apoiou no Nietzsche, numa leitura do Nietzsche, do Adler e do Freud, que é o conceito de vontade e potência. Então, como se institui a vontade e potência? E aí eu procuro demonstrar que ela se origina apoiada na formação do eu. Então, destacaria muito rapidamente, né, o aspecto do narcisismo primário, da formação do eu ideal, que é muito caracterizado, já pelo próprio Freud, pelo sentimento de onipotência. Então, aquele momento em que o Lacan também vai enfatizar isso no estágio do espelho, aquele momento em que o bebê assume para si uma imago. E a assunção dessa imago lhe dá um domínio sobre o próprio corpo. Se até então o bebê não tinha controle sobre os movimentos do próprio corpo, a partir da assunção dessa imagem e da formação do eu ideal, há essa sensação de domínio. Estaria aí, então, essa origem da vontade de potência? Sim e não exatamente. Eu procuro também mostrar que não é o bastante para a gente estabelecer que estaria aí a origem da vontade de potência. Até porque entraria em jogo
pelo próprio Freud, né, pelo que ele fala, a formação do ideal de eu, que seria um contraponto ao eu ideal. O ideal de eu sendo uma espécie de precipitado daquilo que o pequeno ser humano já vai introjetando dos valores familiares, dos valores sociais, e já vai havendo um conflito aí entre esse eu ideal primário, digamos assim, e o ideal de eu, que vai sendo constituído a partir da inserção do bebê, da criança bem pequena, em situações sociais mais complexas. E o Lacan também vai trabalhar esse ponto, especialmente no texto sobre agressividade em psicanálise. Uhum. Ele vai dizer que nesse momento em que o bebê é colocado com seu duplo, né, isto é, com outros eus, mas nesse momento, né, de assunção de uma imagem, entra em jogo também inserção na dialética do senhor e do escravo. Por quê? Porque a partir desse momento, o bebê já passa a lutar pelo seu objeto de desejo, que é o que a gente observa. Né? Dos bebês ali, basta um estar brincando com um objeto que o outro vai querer o mesmo objeto. Sim. Só que o que o Lacan coloca ali é que há uma... Quer dizer, ele não enfatiza tanto esse aspecto. Daí eu tentei enfatizar mais que há inversões nessas posições de quem intimida, quem é intimidado, quem domina, quem é dominado. Então, não há exatamente uma cristalização nessas posições. Há uma inserção nesse jogo. Mas aí entra o papel da própria educação de trazendo o princípio de realidade, de que, enfim, é importante compartilhar esse objeto que é desejado pelo eu e pelo seu duplo. Então, a criança vai sendo educada a renunciar, de certo modo, essa lógica aí de quem domina, quem é dominado, quem impõe, quem se submete. Para explicar, então, o que consolidaria essas posições, aí que entra a teoria do autogrosso, que não é exatamente uma teoria do narcisismo, né? É uma teoria que seria da origem do conflito interior. Qual que seria o conflito interno primordial? Vai dar tempo de eu explicar aqui, né? Mas só para passar por cima, o Autogross vai falar que esse conflito se dá entre o eu e o estrangeiro. Mas o Gross vai mostrando como, na relação já do bebê, da criança bem pequena com o adulto, é que vai havendo uma cristalização dessa lógica de quem domina e quem se submete. Um aspecto super importante dessa teoria, né, que o Gross fala que esse momento do bebê, da criança muito pequena, que é de um desamparo muito grande, né, de uma dependência muito grande do cuidador, dos cuidadores, entre jogo já uma espécie ou de sedução, ou de sugestão, ou mesmo de arbitrariedade, né, de que a criança só vai receber o amor se adaptar às exigências que está sendo colocada pelo adulto. Sim. Só que isso é uma exigência de adaptação por meio de uma arbitrariedade. Esse aspecto o Autogross ressalta bastante. Bem interessante. E a criança pequena tem muito pouco recurso, né, para sair dessa lógica, para sair dessa posição de submissão.
E o Gross vai, inclusive, tirar uma série de desdobramentos daí, né? Como aí se inauguraria um masoquismo original, porque a sexualidade, esse contato com o outro, passaria a ser condicionado por uma submissão. Então, contato com o outro associado a que traria um prazer associado a uma submissão. Só que isso iria levando aos poucos a tanta autoabnegação, a tanta renúncia daquilo que é mais próprio da criança, que entraria em jogo a pulsão de autoconservação. Só que para que essa pulsão de autoconservação consiga se sobrepor a esse masoquismo instituído, seria necessário um superinvestimento no eu, para tornar essa pulsão mais forte. Esse superinvestimento no eu que daria origem, então, à vontade de potência. A sair da posição de dominado para a posição de quem domina. Melhor dominar do que ser dominado, digamos assim. Enfim, tem nuances, isso a gente pode ir conversando a partir das perguntas. Aí, só para fechar o panorama geral do livro, na parte final, procuro, então, colocar em questão como que a psicanálise pode contribuir para combater essa tendência ao estabelecimento de relações de domínio e servidão. Aí levanto alguns pontos aí, mas a gente pode ir discutindo ao longo da conversa. Tá, eu tenho umas perguntas aqui, e aí depois a gente abre os comentários para as pessoas perguntarem também. Numa do iniciozinho do seu livro, você coloca que a hipnose talvez seja a expressão máxima de servidão a qual o indivíduo voluntariamente se submete a outro. Freud percebeu como ela retornava nos tratamentos psicanalíticos sobre a forma de transferência. Você acredita que hoje os analistas estão atentos e se questionando sobre isso? Bom, primeiro, quero acreditar que sim, até porque é um aspecto fundamental da psicanálise. Sim. Se o psicanalista não está divertido da transferência e do poder de sugestão que a transferência suscita, as análises não vão para frente. Claro que daí entra em jogo toda a dificuldade que todos nós analistas enfrentamos, que é de reconhecer a transferência que está em jogo e como manejar a transferência. O Freud falava, né, algumas vezes, que interpretar é fácil, interpretações é fácil. Difícil mesmo é manejar a transferência. Sim. Mas eu acho que tem um aspecto na formação dos analistas que talvez seja menos trabalhado, que diz respeito à transferência e à sugestão existentes na relação do psicanalista com seus autores de referência. Então, temos Lacan como um autor de referência. Então, estabelecemos uma espécie de transferência de saber, né, com Lacan, com a obra do Lacan. Só que isso também pode nos colocar numa posição muito submissa ao pensamento do Lacan. E eu acho que esse é um aspecto que tende a ser menos trabalhado, menos analisado, e algo que acaba existindo, eu diria, em todas as escolas, que, como já disse um grande amigo, escolas com nome e sobrenome. Então, a instituição do campo lacaniano, sociedade de Winnicott ou de Melanie Klein, isso pode acabar mesmo levando a uma espécie de submissão ao pensamento de um autor, ou se não de um único autor,
mas de quase uma única forma de pensar em psicanálise. Quando eu acho muito mais rico, por exemplo, a gente colocar esses autores em tensão. Não se trata de juntar, então vamos fazer uma psicanálise que junta tudo isso. Não é por aí. É mais de colocar mesmo em contraposição algumas ideias entre o Freud, o Lacan, a Klein, o Winnicott, o Otto Gross, Ferenczi, para a partir dessa tensão a gente ir construindo uma posição própria nossa enquanto psicanalista. Então, acho que isso é uma questão toca um pouco nesse ponto assim do quanto nós psicanalistas podemos estar muito sugestionados e muito submetidos ao pensamento de um único autor de referência, que leva, eu diria, a uma formação meio dogmática, se não até mesmo religiosa, né, de colar muito no pensamento desse autor. Pensei um pouco por aí. E o quanto que é importante contextualizar também, né, os nossos tempos, o que está acontecendo agora, né, que tem a ver com essa segunda pergunta que eu vou te fazer, né, porque você vai apontando essa propriedade mutável da linguagem, né, como um grande desafio para o psicanalista, no sentido dos sintomas e dessas subjetividades que acompanham as transformações da cultura, ao mesmo tempo que elas vão se transformando. E os analistas podem ficar atrasados em relação à compreensão dos conflitos psíquicos e sociais em jogo em cada analisante, tornando até obsoleta a sua escuta e as suas estratégias táticas de intervenção. E aí, a minha pergunta, ela vem um pouco em cima disso que a gente estava falando, que é assim, você acha que tem a ver com essa formação mais dogmática, essa questão dos analistas terem dificuldade de se haver com os fenômenos sociais da nossa época, como o racismo, né, toda a questão da luta de classes, porque o que a gente vê é que, obviamente, a gente não está generalizando, nem é esse o objetivo, mas a gente ainda vê muitos psicanalistas lançando mão do axioma de que o inconsciente não tem cor, para justificar uma posição de não ter que se haver com essas questões. E o que a gente ouve, né, no retorno do consultório é o quanto se cometem atrocidades aí em relação a uma série de sujeitos em sofrimento, né, com seu sofrimento, mas também com sofrimento dado a isso tudo que a gente vive hoje. Né? Você acha que tem, além da formação, né, o que mais você acha que está em jogo aí nessa resistência? Puxa, acho que são diversos fatores, né? Acho que é uma questão bem complexa. Um deles tem a ver com a formação mesmo dos próprios analistas. Essa via mais dogmática de formação, acho que provoca uma dificuldade mesmo maior do analista alcançar a subjetividade da sua época. Mas, enfim, acho que entra em jogo também possivelmente, né, questões pessoais que dizem respeito à branquitude mesmo dos analistas de uma forma geral. Essa maioria, né, grande maioria dos analistas são brancos. A gente tem visto, mas acho que mais recentemente isso mudar um pouco mais, mas ainda é ampla a maioria, né? Sim. Assim como não tem um dado estatístico sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que se ainda não é até hoje, até bem pouco tempo, a maior parte dos analistas também de uma classe social mais rica, mais elitizada. E a psicanálise, por muito tempo, foi, eu diria, justamente considerada uma prática elitista, porque muitos analistas tomam como um princípio de que a análise precisa ser paga e de que ela precisa ser paga ainda de maneira cara, assim. A análise precisa ser cara.
sendo que esse caro diz muito mais respeito ao bolso do analista do que do analisante, paciente. Então, tem um aspecto histórico aí, né, também da formação do analista, ou do lugar que a psicanálise teve inicialmente na sociedade. E é curioso, né, porque, bom, desde os primórdios lá também, a partir de, não lembro agora que ano, mas perto de 1910, foi inaugurada a Associação também Psicanalística de Berlim, a Policlínica de Berlim, que fazia atendimentos gratuitos. Mas, ao longo do tempo, parece que foi apagado, esquecido que essa prática existia e funcionava. Aí se criou essa ideia de que a análise precisa ser paga e precisa ser cara. Então, isso diria até hoje que algumas instituições de psicanálise funcionam dessa forma. Então, que o analisante iniciante tem que fazer análise com alguém de dentro da escola. Essa análise é cara, 300, 400 reais, pelo menos, a sessão, 3 vezes por semana, se não 4, 5 vezes por semana. Ou seja, continua sendo uma formação e uma prática ali muito elitizada. Sim, bastante. Então, claro que isso acaba incidindo também na escuta e, ou melhor, nessa não escuta, né? Desses aspectos de classe, de raça, de gênero, nos atendimentos. Só pensando agora, né, me veio também uma outra ideia de que essa frase que você lembrou, né, que virou um axioma, de que o sujeito do inconsciente não tem cor. Também tem um aspecto aí que tem sua pertinência, porque Sim. O Lacan, ele procurou formalizar, né, o sujeito do inconsciente. E para isso ele vai enxugando o máximo possível, né, a própria linguagem ali, vai enxugando os predicados que vão acompanhando o sujeito para chegar nesse caráter mais formal. Que eu diria que foi um trabalho muito importante para a própria epistemologia da psicanálise, para a psicanálise ter uma inserção maior no campo científico. Eu acho que o problema, o erro, é não fazer o caminho de novo contrário, né, de ir observando os predicados ou significantes mestres que vão acompanhando esses sujeitos e com os quais ele vai se identificando, vai se colando, vai se alienando, vai se separando. E aí a raça, o gênero, a classe social, enfim, são fatores que certamente acompanham, né, cada sujeito. Pressupor que sujeito, ficar só nessa ideia, né, de que sujeito não tem classe, não tem cor, não tem gênero, acho que implicaria supor um sujeito até meio que separado do outro, do grande outro. Seria contraditório também com o próprio Lacan. Sim. Enfim, mas é uma questão aí polêmica e bem importante para a nossa formação, né? Sim. Para a gente acompanhar essas informações, né? Histórico-culturais aí. Sim. Que agora estão... Você se faz um questionamento
considerando aí a política, né, como um campo de regulamentação das normas da vida coletiva, de que maneira a psicanálise, enquanto prática de tratamento do sofrimento humano, não se tornaria ela mesma um instrumento de regulamentação. E aí, sobretudo nesse momento em que a gente está, né, político, em que a gente vive uma era da pós-verdade, né, vale negar tudo, distorcer a ciência, enfim. Como é que você vê qual o manejo, qual a estratégia possível para que isso não aconteça? Tá? Bom, em primeiro lugar, eu preciso considerar que praticamente desde que foi inventada a psicanálise foi que meio que levada para práticas de regulamentação. Uhum. Nesse sentido, indicaria um livro de um orientando do Foucault, que se chama Jacques Donzelot. O título do Sim. livro é A Polícia das Famílias. Polícia das famílias. Ele mostra ali, de maneira primorosa, como a teoria psicanalítica, o saber psicanalítico acabou sendo usado, por exemplo, pelas escolas, numa espécie de normatização da sexualidade infantil. Então, e mesmo no Freud, né? Se a gente pega aquele texto, bom, que foi mal traduzido pelo Imago, né, como linhas de progresso em psicanálise ou novos rumos para a psicanálise, Uhum. lá o Freud também propõe para que a psicanálise seja aceita ali pelo Estado, seja incluída pelo Estado como uma forma de tratamento. O próprio Freud aceita ali uma espécie de retorno à prática da sugestão. Então, peraí, como assim, né? Então, esse movimento da psicanálise... Bom, primeiro tem o movimento da própria política, que vai pegando qualquer saber para virar mais um instrumento de regulamentação, de dominação. Mas a própria psicanálise pode contribuir para isso. Se não tiver atento, se os psicanalistas não estiverem atentos ao fato de que a psicanálise, inevitavelmente, está imbuída de política. Que conceitos psicanalíticos muito básicos são também atravessados pela política. Então, conceito de cura. Né? Se a cura é concebida como uma eliminação de sintomas, a psicanálise vai recair numa política mais adaptativa, né? De adaptar os sujeitos aos padrões sociais. Basta a gente eliminar tais sintomas e pronto. Que foi mais ou menos o que o pessoal da psicologia do ego fez. Agora, se a gente toma como conceito de cura, né, a ideia de que a cura é a revelação da verdade de um conflito inconsciente e os efeitos da revelação dessa verdade, bom, esses efeitos podem ser diversos. E muitas vezes o que a gente observa é que esses efeitos, ao invés de trazer uma espécie de adaptação, pelo contrário, traz mais dificuldades. Como o sujeito, então, vai fazer laço com o outro num mundo que funciona de determinada forma. Bom, nessa concepção de cura, a política da psicanálise tende a ser muito mais subversiva. Então, eu diria que, além do psicanalista tem que estar atento à subjetividade da sua época, o psicanalista tem que estar atento sobre como seus conceitos e sua prática está inevitavelmente atravessada pela política. Estão atravessados pela política, né? Sim. Senão a gente vai só reproduzindo o que já foi feito antes, e aí a gente cai na normatização, na regulamentação da própria psicanálise.
que é um movimento que nunca deixou de existir, né? Vira e mexe, isso ressurge de novo. Uhum, uhum, sim. É um movimento, né, que está aí na cultura, na política. A psicanálise vai ser incluída nesse movimento. Vai também fazer ela mesma esse movimento. É que a gente precisa ter mesmo uma postura muito crítica o tempo todo em relação ao que a gente está fazendo. O tempo todo, né? Que é difícil, angustiante. Essas nossas escolhas, haja desejo para sustentar, né? Eu vou abrir os comentários para ver se as pessoas querem fazer perguntas, fazer comentários, enfim. Enquanto isso, eu vou te fazendo mais uma. Você vai trazer, quando você vai trazendo o Gross, né? Você fala justamente da questão da família patriarcal. Que ele acha que ela tinha que ser dissipada por ser uma morada aí de toda a autoridade, pelo próprio modo de funcionamento mesmo, né? Como você já colocou, da submissão das crianças, das mulheres. E aí, assim, tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Esse reaparecimento aí de um conservadorismo, principalmente no que diz respeito aí o que se chama, né, da família tradicional brasileira. Quais efeitos você acha que a gente vai colher desse movimento, disso tudo? Então, aí partindo do que o próprio Gross já falou a esse respeito, né? Que eu acho bem pertinente. Eu diria que um dos efeitos primeiros é a reprodução dessa lógica autoritária. E a reprodução, seja pela via, então, de uma adaptação à posição submissa, como do chamado gado, digamos assim, ou uma identificação com a posição do agressor, que é também o que a gente observa muito, né? Quantas pessoas se autorizaram mais a serem violentas com os outros a partir dessa representação política maior que valoriza esse tipo de atitude, de ação, de posicionamento. Então, o efeito primeiro é a reprodução e a intensificação dessa lógica de dominação e servidão. Agora, outro efeito, aí falando mais daquelas pessoas que não se adaptam a essa lógica, é de um sofrimento, né, ainda maior, e um efeito também de despertencimento, de marginalização, ou mesmo até de exclusão da sociedade. Então, a pessoa que não se adapta praticamente acaba ficando de fora. Tem seus meios de subsistência mais comprometidos, tem seus meios de subjetivação mais comprometidos. Então, quem pensa diferente, quem tem uma sexualidade diferente, quem tem um gênero diferente, vai se sentindo cada vez mais segregado. Interessante que o Gross aponta que essas pessoas consideradas degeneradas por esse tipo de política são as pessoas mais saudáveis. São as pessoas que estão resistindo a essa lógica de dominação e estão clamando, de certo modo, por uma revolução, por uma mudança desse padrão. Então, destacaria esses dois efeitos principais, assim, né? Tanto de reprodução dessa lógica de dominação e servidão, como um acréscimo aí de sofrimento. E mesmo para os que se adaptam, né? Não é porque
alguns indivíduos estão adaptados que eles deixam de sofrer também com isso. Sim. Mas geralmente nesses casos as defesas estão mais incrustadas, mais fortalecidas, né? Tem uma pergunta aqui da Flávia. Peraí. Tem uma da Marina antes que eu não tinha visto. Se a escuta não é exclusividade da psicanálise, o que então seria próprio da nossa escuta? Tá? É uma boa pergunta. É que a psicanálise é uma escuta, eu diria que, embora não seja exclusiva, ela foi montada já com uma subversão dessas posições de poder. A própria clínica psicanalítica se inaugurou a partir dessa subversão das posições de poder. Se até então a clínica médica se constituía, né, muito pelo poder do médico sobre o paciente, era a palavra do médico que tinha todos os poderes ali no tratamento. Com a psicanálise, né, com Freud, houve uma inversão. Assim, o poder da palavra, da própria cura, é colocada muito mais do lado do analisante. Então, embora essa escuta ela possa acontecer em situações como um todo, na própria clínica, na própria formação do psicanalista, isso é posto desde o início. Então, eu diria que a clínica psicanalítica, esse é inclusive um dos subcapítulos aqui, né, do terceiro capítulo. Sim. A clínica psicanalítica é um contradispositivo. Né? Então, se o dispositivo, segundo Foucault, é uma rede de relações e de discursos que vão levando a uma espécie de disciplinarização, de normatização, de dominação, os contradispositivos buscam romper justamente com essa forma de laço. De novo, né? A clínica psicanalítica não é o único contradispositivo existente, mas ele foi criado para isso. Então esse eu diria que é um diferencial aí da psicanálise. Se a psicanálise recai no exercício de um poder, deixou de ser psicanálise, né? Sim. Só essa questão da clínica já coloca aí um impedimento, uma interdição nessa coisa da normalização, enfim, né? Tem uma outra pergunta da Flávia, qual a função da educação no manejo da vontade de potência? E o que transmitir para os lugares não se cristalizarem? Legal. Bom, a educação tem um papel também fundamental. Também é um subcapítulo aqui do terceiro capítulo. E educação em aspectos diferentes, né? O Gross, ele falava mais daí da formação do revolucionário. E para a formação do revolucionário, a psicanálise teve um papel central nas ciências humanas como um todo, mas não só enquanto saber que também poderia ser usado meio que para convencer as pessoas. A psicanálise teria o papel ali na formação do revolucionário de provocar a curiosidade em cada um reconhecer em si mesmo a vontade de potência ou a vontade de servidão. Então, isso poderia ser feito a partir de denúncias, né, do que o psicanalista recolhe no consultório. Olha os efeitos da violência.
né? Mas não para convencer, então, as pessoas, mais no sentido, tá, e você, né? Até que ponto você também não tem em si esses efeitos deletérios da dominação e da servidão? Até que ponto você também não reproduziu tanto a vontade de potência como de servidão? Então, uma convocação a cada um olhar para si mesmo. Agora, eu acho que a gente pode extrair disso algumas diretrizes para pensar a educação no seu sentido mais amplo, pensando mesmo na educação de crianças, dos seus pais em relação aos filhos, ou na educação escolar. Então, nesse sentido, a psicanálise poderia contribuir levando algo desse conhecimento sobre como o inconsciente fica impregnado de representações de violência, de dominação e servidão por conta dessas relações, mas também, né, levando pais e educadores a refletirem o quanto podem reproduzir essas violências. Nesse sentido, dá para a gente fazer uma aproximação grande, bem interessante com Paulo Freire. Paulo Freire fazia uma série de críticas nessa esse tipo de educação que também reproduzia uma normatização, uma submissão e uma homogeneização do saber. Então, Paulo Freire propunha que se ensinasse, né, às crianças mas de maneira dialógica, né, em que as crianças também têm um papel ativo na construção do conhecimento, do quanto a vida dela está permeada pela violência de classe, pela luta de classe. Então, aí também, a psicanálise não tem nenhuma exclusividade que pode contribuir, né, para uma educação que vise romper com essa lógica. Mas a psicanálise pode, a partir da sua clínica, do seu saber e do próprio ato psicanalítico, provocar também nos educadores, nos pais, o desejo de saber mais sobre isso. Agora, como? Aí teria que no caso a caso, né? Sim. E ainda assim, sabendo muito das limitações que a psicanálise tem para isso, ou que a própria educação tem para isso. Eu diria que é um trabalho para muitas gerações. A gente carrega aí, se as relações de domínio e servidão não são inerentes ao ser humano, a gente carrega milênios de história de dominação e servidão. Então não vai ser de uma hora para outra que a gente vai romper com isso. É um trabalho para várias gerações. Sim. Você aborda bem a questão dos impossíveis, né, que o Freud aponta aí do impossível de educar, né, analisar e governar. Porque o Freud, pelo menos que eu me lembre, não destrincha muito esses impossíveis. Ele fala dos impossíveis, mas você vai trazendo nuances, né, do porquê que é impossível. Esses três, né? E que tem a ver um pouco também com isso que a gente estava falando agora, de como educar, de despertar na criança, né? Sim. Até porque, para a gente provocar essa curiosidade, a gente também tem que alcançar a subjetividade das crianças e das crianças dessa época. Então, eu diria que tanto a política, quanto a educação, quanto a psicanálise, estão sempre um pouco atrasadas em relação a essas mudanças. A psicanálise procura ficar mais perto, quer dizer, a educação também, né? Ou mesmo a política, mas é que na política acho que tem um atraso maior de como regulamentar, como criar novas leis ou destituir leis existentes a partir das transformações da cultura.
tem um atraso muito grande. O que a gente vive hoje também, em parte, é reflexo disso, né? Então, esse nascimento do mundo digital ainda sofre pela falta de regulamentação. Então, as fake news, os males, né, que essa falta de regulamentação está provocando. E agora a gente está correndo atrás para regulamentar isso, para tentar quebrar essa estratégia de dominação, né, de subjetividades e corpos. Mas eu diria especialmente isso, né, como a linguagem está em contínua transformação, cultura, subjetividade estão em contínuas transformações, e a gente tem que sempre correr atrás. Então tem sempre um impossível nesse sentido, né, de conseguir dar conta do que a gente está vivendo no presente. Você coloca num outro ponto também, né, a questão de que se a arte e a literatura estão à frente da psicanálise, a política né, a psicanálise está à frente da política. Mas você faz uma amarração ali de que até por isso algo do ato do analista teria um efeito aí na política. Qual a aproximação possível assim que você pensa? A aproximação que eu penso é entre o que seria o ato político, que a gente procura mesmo realizar na prática clínica, seja no consultório, seja na rua, fora do consultório, mas também com o ato político. A gente não pode ter a pretensão de que a psicanálise teria o poder de provocar tamanha subversão por conta própria. Mas eu acho que ela pode inspirar atos políticos que têm um efeito homólogo a um ato psicanalítico. Que seria qual? A de provocar giros discursivos e, quem sabe, a partir desses giros discursivos, levar alguma subversão subjetiva. Sim, então, um exemplo que eu já falei várias vezes, né, que alguém já deve ter escutado ou lido em outros textos meus, é o exemplo de um documentário, Sonho Tcheco, de estudantes de cinema que fizeram esse documentário e sem conhecer psicanálise, né, sem saber de psicanálise, mas eles fizeram um ato político muito curioso, de um lançamento de um supermercado que não existia, para fazer as pessoas pensarem sobre a adesão dos tchecos à ideologia capitalista. Foi fantástico. Tem uma outra pergunta, Marcelo. Como pensar que a psicanálise tenha se fundado a partir da subversão de lugares clássicos de dominação e, ao mesmo tempo, que tenhamos tão vivo esse risco de nos tornarmos tão servis ao ensino de Lacan? Você pode repetir o começo da pergunta, Michele, por favor? Como pensar que a psicanálise tenha se fundado a partir da subversão de lugares clássicos de dominação? Tá. Entra um pouco no que eu estava falando, mas é um ponto complexo. Bom, sexta-feira passada, só para dar uma ideia, eu dei uma aula, fiquei 4 horas falando só disso. E mesmo assim enxuguei, porque no outro curso eu já cheguei a ficar falando 12 horas só sobre esse assunto. Mas assim, tentar falar muito sucintamente. Antes mesmo da psicanálise ser inventada, o Freud já tinha um interesse muito grande por essa questão do poder que algumas pessoas conseguiam exercer sobre outras. Então, lá em 1880, ele estudou densamente a sugestão e a hipnose.
inclusive traduziu livros para se aprofundar no assunto, e tentou fazer uma espécie de tratamento usando hipnose e sugestão. E ele percebeu pela prática que não deu certo, não dava muito certo. E aí que teve algo que realmente foi genial do Freud, de ter uma escuta. Então, já que ele não conseguia sugestionar, não conseguia hipnotizar, esse tratamento não era bem sucedido, e algumas pacientes mesmo pediam para ele escutar mais do que falar, do que intervir, do que tentar hipnotizar, ele foi colhendo os efeitos disso. E foi muito atento, muito sagaz no que ele foi escutando, né? Aí que ele foi se dando conta de outros mecanismos psíquicos. Né? Então, se ele já tinha uma noção do inconsciente, ele foi se dando conta da resistência, aí ele foi se dando conta da transferência, inicialmente acreditando que com a descoberta da transferência, a sugestão, o tratamento sugestivo estaria definitivamente de fora. E lá em 1916, 17, nas novas conferências introdutórias, que ele vai falar, puxa aí, achei que tinha deixado a sugestão de fora, mas estou percebendo que ela retorna nos tratamentos analíticos pela via da transferência. Uhum. E não tem neutralidade bastante para evitar a sugestão. Mesmo no caso dos analistas mais silenciosos. Eu diria até que muitas vezes nesses casos, a fala do analista pode ter um poder de sugestão ainda maior. Porque se ele fala tão pouco, e o analista está ali há tanto tempo, no esforço, né, ali de falar sobre suas angústias, sobre seus conflitos, a hora que o analista fala, bom, aquilo precisa ter valor, aquilo precisa ser importante. Uhum. Então não tem jeito de evitar a sugestão. Mas, é isso, se o próprio analista está atento que a sugestão retorna, ele pode dar um manejo para isso. Só que esse manejo só vai ser possível se o analista também tiver advertido do quanto ele pode estar submetido a uma forma de pensamento. Ele pode estar submetido a uma teoria. Ou uma espécie de prática, assim, né? Sei lá, quantos lacanianos acabam tentando imitar as intervenções do Lacan. Não respeitando a transferência que o Lacan tinha, não respeitando a diferença cultural, diferença histórica. Então, talvez eu tenha só me repetido um pouco. Não sei se dei conta do que foi perguntado aí, mas é que eu consigo falar, assim, rapidamente. E o quanto que de tudo isso, né, o que fica é o quanto os analistas precisam se questionar e estar atentos às suas práticas, né, o tempo todo, né, a cada caso, a cada situação. Eu não consigo saber quanto tempo a gente tem. Nem sei, cara. Só uma coisa que eu pensei agora. Eu diria que até é meio inevitável na formação do próprio analista ter essa alienação no pensamento de um autor, ter essa submissão. Eu diria que a gente precisa se alienar mesmo no pensamento do autor para acompanhar seu pensamento, para assimilar, para introjetar algo do seu pensamento. Então, não vejo um problema necessariamente em acontecer essa alienação. O problema está em não ter um movimento de separação. Opa, peraí. Então tá, o Lacan genial, realmente o cara genial, mas a gente precisa conseguir criticar o Lacan. Senão a gente vai estar muito alienado na sua prática, no seu pensamento. E é difícil, né? Haja estudo no Lacan para a gente conseguir criticar o Lacan. Para entender já precisa estudar muito, que dirá para criticar, né? Pois é. Uhum. Bom,
Eu ainda não. O Instagram parece um cronômetro aqui, né? E ainda não apareceu, então eu não sei quanto tempo a gente tem. Você já foi falando várias coisas aí, né, de vários pontos do que a psicanálise poderia contribuir, né, nessa questão. Queria saber se você tem mais alguma coisa que você poderia dizer aí desse lugar da psicanálise nesse combate mesmo, né, a esse autoritarismo. Os aspectos principais, eu diria que estão nessas vertentes, assim, da psicanálise ser um contradispositivo, então a própria clínica psicanalítica tem um papel importante para esse combate, mesmo que a priori a gente não tenha esse propósito, né, de, por exemplo, vamos tornar os analisantes de esquerda, não é esse o propósito, Uhum. mas a própria configuração da clínica, o próprio fato do analista deixar meio vazio o lugar de poder, não responder desse lugar de dominação, já pode proporcionar essa subversão. Mas pode proporcionar, não garante que vai acontecer. E faz parte da ética da psicanálise deixar com que cada um assuma sua posição em relação a isso. Então, se vai querer continuar alienado, se vai querer entender mais o quanto está alienado nos seus ideais, ou mesmo numa ideologia social mais ampla, a psicanálise está lá para escutar e para acompanhar esse sujeito. Mas se ele não quiser, a gente não tem muito o que fazer. Tem que respeitar, eu diria. É super importante respeitar, senão a gente cai de novo numa prática dominadora ou sugestiva. E também não dá para falar, então, todo mundo precisa atravessar uma experiência psicanalítica. Análise para todo mundo. Não cabe uma imposição dessas. Sim. Agora, pensando na educação, um acréscimo que eu faria é que seria muito rico, acho que seria muito rico se a maioria das escolas, em algum momento, tivesse uma espécie de curso, de disciplina sobre narcisismo. A gente precisa fazer as pessoas, de alguma maneira, se depararem com o que é o narcisismo e com os efeitos importantes. O narcisismo é algo importante para a própria formação do eu, mas o narcisismo também pode ser muito deletério, tanto para o próprio indivíduo quanto para a comunidade e para a sociedade. Então, acho que seria muito rico disseminar muito conhecimento sobre o que é o narcisismo, sobre como se constitui o eu autoritário, como se institui a vontade de potência. Sim. Vamos trabalhar para que a gente consiga, pelo menos, provocar as pessoas, por enquanto, a procurarem sobre isso, né? Marcelo, eu teria mais um monte de coisa para te perguntar, mas nosso tempo está acabando. Então, quero te agradecer muito pela participação. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. O livro foi muito enriquecedor para mim. E aí, avisar que a gente tem um livro aqui que o Marcelo nos deu para sortear entre as pessoas que comentou, né, que fizeram perguntas, e aí a gente coloca depois o resultado lá na nossa página. Então, muito obrigada mesmo pela participação e pela contribuição. Eu que agradeço aí a troca, o espaço. Continuemos trocando aí outras vezes. Sim. Até mais. Boa noite.